Olá pessoal, o objetivo da nossa aula de hoje é conhecer os principais requisitos para a implantação de unidades operacionais ou de prestação de serviços. O nosso tema é projetos de implementação de unidades operacionais. Vamos começar então o nosso papo de hoje conhecendo o caso de uma empresa que fez uma implantação de um projeto desse tipo. Uma multinacional europeia do segmento de produtos cosméticos e de cuidados pessoais operava no Brasil na década de 90 a partir da importação de produtos da matriz e também de produção de alguns itens por terceiros. Seu segmento de atuação tinha grandes perspectivas de crescimento e a empresa, por possuir marcas fortes e de reconhecida qualidade, pretendia aproveitar esse crescimento de mercado para aumentar sua participação e tornar a operação brasileira relevante no contexto internacional da organização. Para isso, efetuou alguns estudos a fim de definir a capacidade operacional necessária para suportar o crescimento projetado, além de escolher a melhor localidade para instalar essa unidade operacional. O resultado do projeto foi a construção de uma fábrica no interior de São Paulo, numa localidade equidistante da capital e da cidade de Campinas, com importantes polos comerciais e de grande participação nos negócios da empresa. O mercado de atuação da empresa, que ocupava a 7ª posição no ranking mundial quando da decisão pelo investimento, é atualmente o 3º colocado, atrás somente dos Estados Unidos e Japão, o que demonstrou acerto na decisão tomada pela empresa. Muita gente já viveu esse dilema, o da escolha de uma unidade operacional, seja pela compra ou pela construção de um imóvel, tanto para utilização pessoal quanto profissional. Mas, além dos aspectos financeiros, quais as outras preocupações que estão envolvidas numa decisão deste tipo? Os fatores que nos levam, tanto no lado pessoal quanto profissional, a escolher a localização de um determinado imóvel, de uma determinada unidade operacional, são os mesmos. Basicamente, quais são eles? Em primeiro lugar, a disponibilidade de transporte. Você precisa estar situado, estar localizado, morar ou trabalhar em uma região que tenha transporte de boa qualidade e de fácil acessibilidade. Um outro aspecto é o acesso rápido e fácil a serviços. Por exemplo, se você quer comprar coisas para a sua casa ou alguns itens para o seu trabalho, papelaria, material de escritório, insumos para a sua atividade, combustível para os veículos, seja da sua empresa ou da sua família. Então, acesso fácil e rápido a serviços também é um fator muito importante na definição da localização. Um outro aspecto importante na questão profissional, quando você tem uma empresa, é a oferta de mão de obra na região na qual você vai se instalar. Não adianta ir para uma região considerada boa, que tem uma série de benefícios e oportunidades, se não existir mão de obra para aquela sua atividade na região. Pelo contrário, você vai ter que levar gente para lá, você vai ter que treinar, deslocar muita gente. Então, isso é um fator bastante importante e que contribui para o sucesso ou não da sua escolha. Nos dias atuais, um fator cada vez mais fundamental, decisivo, é o fator segurança. Quantas empresas estão instaladas em regiões onde ela não consegue levar os seus clientes, onde ela não tem dificuldade para fazer com que os funcionários cheguem, até para atrair funcionários. Por quê? Se você se instala numa zona insegura, onde você tem problema para as pessoas chegarem e sair da sua empresa, você com certeza vai ter dificuldade em operar o seu negócio naquela região. E um último fator, bastante importante também, é a perspectiva de desenvolvimento. Por quê? Você compra um terreno ou aluga um imóvel, se a região é uma região que está em desenvolvimento, isso facilita a chegada de outros serviços, a melhoria da qualidade, da infraestrutura daquele local. Então, muito importante é que seja uma região também em ascensão, uma região que esteja com perspectiva de investimentos, sejam públicos ou privados. E por que essa decisão ela é tão difícil de ser tomada? Por alguns aspectos muito importantes. Em primeiro lugar, porque estamos falando de ativos físicos, estamos falando de prédios, de imóveis, ou seja, eles não têm rodinha no pé.
eu decidi por uma localidade, eu não vou conseguir colocar aquele imóvel e transferi-lo para uma outra região, caso eu queira mudar. Um outro aspecto, eu posso estar também comprometendo todo o meu recurso financeiro, todo o meu capital de giro. Vamos nos imaginar como pessoa física. Eu estou comprando uma casa, um apartamento, se eu comprometer todos os meus recursos, eu posso não ter dinheiro para mudar para casa. Então, há que se tomar cuidado com o quanto vai querer se investir dentro de um imóvel, porque isso pode estar causando algum tipo de problema. No caso de uma unidade operacional, os custos de transferência são muito elevados, são muito altos. Basta lembrar em tudo que tem dentro de uma fábrica, por exemplo. Você tem linhas de produção, você tem máquinas, equipamentos, você pagou pelas licenças de funcionamento e no caso de uma mudança, você vai ter que pagar tudo de novo, você vai ter que recomeçar, você vai ter que encaixotar e transportar tudo aquilo, reinstalar, retestar tudo. Então, é muito complicado você pensar em instalar uma unidade numa localidade e se mudar logo na sequência. Vamos então conhecer quais são os aspectos decisivos que influenciam nessa decisão de aonde colocar uma unidade operacional. Vamos falar agora sobre o alinhamento operacional ao plano estratégico das organizações. As empresas não definem as suas coisas a partir do nada ou de uma vontade própria. Elas têm que trabalhar alinhadas com o que é a estratégia, o plano maior das organizações. Vamos voltar ao nosso estudo de caso de hoje e entender qual era o planejamento estratégico da empresa e o que isso demandaria da área operacional. A empresa queria aumentar sua participação no mercado, que continuava crescendo a altas taxas. A dependência pela importação de produtos deveria diminuir, em função dos riscos de variação cambial e do tempo de atendimento. Agilidade para introdução rápida de novos itens em função de um aumento no processo de inovação. Melhoria significativa nos níveis de serviço prestado aos clientes atuais e potenciais. Garantia de qualidade dos produtos, em função do reconhecimento do mercado por este ponto forte da empresa. Estamos falando de aspectos muito importantes e que demandam estruturas operacionais consistentes, ágeis e confiáveis. Além disso, a empresa deve se preocupar em criar planos de contingência para continuar atendendo seus mercados de atuação em caso de problemas. Quando a gente pensa em unidades operacionais, nós podemos ter acidentes, podemos ter problemas com legislação, podemos ter uma série de problemas que impactem o atendimento aos seus clientes e a continuidade dos negócios. Um outro aspecto importante a ser levado em consideração, aspecto socioambiental. Por quê? Uma empresa pode estar decidindo se instalar numa área que já está saturada, numa área onde já tenha uma série de problemas ambientais criados por outras organizações. Então, a empresa vai ser mal vista, a população talvez rejeite a empresa, as entidades governamentais podem até não permitir, não liberar a licença para a empresa funcionar naquela determinada região. Então, aspectos socioambientais são muito importantes na avaliação de aonde colocar, aonde instalar a sua unidade operacional. Vamos agora conhecer os aspectos estratégicos que levam à definição de onde colocar uma unidade operacional. O primeiro deles é o modelo de comercialização de produtos e serviços. Para quem eu vou vender, quais os produtos e serviços que eu vou oferecer ao mercado, aos clientes e ao meu segmento de atuação. No caso da empresa que estamos estudando, ela tinha grande parte dos seus clientes concentrados na região sul e sudeste. Então ela tinha que pensar em ter uma unidade operacional, uma fábrica, próxima a essas regiões. Por quê? Ali estava o seu grande mercado consumidor. A escolha do local entre Campinas e São Paulo, uma região que está atendida por rodovias modernas, rápidas. Você tem Porto de Santos, aeroporto de Viracopos, aeroporto de Cumbica, ou seja, você tem uma infraestrutura de transporte, de abastecimento muito interessante. Então, a localização foi escolhida em função de onde estavam a grande maioria dos clientes e de quão rápido eu conseguiria atender esses clientes. Além disso, como ela estava situada, ela está localizada numa região de grande crescimento, são regiões muito ricas, próxima à Grande São Paulo e próximo ao interior do estado de São Paulo, que são regiões de muita prosperidade, de muito crescimento, ela
pode pensar no futuro em expandir seus negócios para um outro modelo, o modelo de atender diretamente consumidores, de atender no famoso porta a porta. Ou seja, ela está próxima, ela pode ir direto à casa dos consumidores, sem passar pelos canais de venda, pelos pontos de venda tradicionais. Um outro aspecto estratégico muito importante é as fontes de suprimento, aonde estão localizados os fornecedores. No caso da nossa empresa, grande parte dos fornecedores está localizada nessa região, no interior do estado ou na Grande São Paulo, em regiões próximas aonde foi definida a localização da fábrica. Que benefício nós temos aí? Nós temos o benefício do custo de transporte, ou seja, o fornecedor vai entregar, ele está próximo da minha fábrica, eu vou gastar pouco com transporte quando eu pagar um insumo, uma matéria-prima. Então, isso foi muito importante na decisão da empresa. Além disso, se eu quiser também comprar insumos importados, trazer fornecedores internacionais para dentro da minha fábrica, eu tenho portos e aeroportos muito próximos, eu consigo trazer rapidamente esses produtos de fora do Brasil. Então, isso foi muito importante e pesou bastante na decisão. O tempo de atendimento também é uma variável importante, porque se eu tenho que modificar um plano de produção e rapidamente demandar um fornecedor para uma determinada matéria-prima, se ele está próximo da minha fábrica, rapidamente eu consigo abastecer a minha linha de produção, evitando paradas, evitando desgastes e custos adicionais. Cada vez que eu paro uma fábrica, eu tenho que começar todo o processo de novo e eu tenho perdas e eu tenho desabastecimento. Então, esse é um aspecto bastante importante que também foi levado em consideração no caso que nós estamos avaliando. Outro benefício dessa escolha foi que, se eu tenho algum problema com moeda, com câmbio, né, com as taxas de moedas internacionais, eu posso mudar o meu modelo de abastecimento. Eu posso dizer, não, o dólar está muito valorizado, então eu vou fazer o quê? Eu vou comprar do mercado doméstico. Ah, não, agora o dólar está desvalorizado, o real está muito forte frente ao dólar, então eu posso pensar em trazer fornecedores internacionais para a minha base. Então, essa flexibilidade é muito interessante, o modelo de abastecimento fica bastante flexível e ágil. Porém, nós devemos nos preocupar em montar planos de abastecimento de médio e longo prazo. Por que isso? Porque você não muda da noite para o dia a malha de fornecedores. Vamos imaginar o seguinte caso. Eu estou trazendo matéria-prima importada, que às vezes demora 3 ou 4 meses para chegar na minha fábrica. E eu digo, vou começar a comprar de fornecedores locais. Os fornecedores locais vão começar a entregar e eu ainda estou com matéria-prima viajando nos navios, nos aviões. Então, eu preciso contemplar isso sempre no médio e longo prazo, caso eu pense, caso eu necessite fazer algum tipo de mudança. Um outro aspecto estratégico bastante importante, portfólio de produtos ou serviços. E o que significa isso? Se eu tenho o meu portfólio voltado muito a produtos importados, eu tenho que pensar em ter áreas adicionais na minha fábrica para aumentar os estoques, para não correr o risco de faltar produtos. Então, o que eu faço? Se eu tenho todos os produtos importados, eu aumento a área de armazenagem porque os tempos de abastecimento são longos. Já se eu tenho produtos desenvolvidos localmente, eu tenho mais flexibilidade, eu reduzo o risco de desabastecimento e aí eu posso ter um menor espaço para guardar esses produtos. Por quê? Rapidamente eu reprogramo minhas fábricas, trago os meus fornecedores e aí consigo desenvolver rapidamente os produtos e não deixo o mercado desabastecer. Então, o portfólio de produtos ou de serviços é muito importante. Os longos tempos de abastecimento de produtos importados geram um tipo de unidade operacional. Se eu tenho produtos desenvolvidos localmente, eu tenho agilidade e flexibilidade, eu posso ter um outro tipo de unidade operacional. Então, esse é o aspecto que muda bastante, especialmente o tamanho da sua unidade operacional, que vai precisar de mais ou menos área para estocar produtos. No caso da nossa empresa de hoje, como ela trazia produtos importados da matriz da Alemanha, o que ela fez para minimizar esse problema do tempo, para garantir que não ia acontecer desabastecimento?
ela definiu uma outra filial aqui na América Latina, na Argentina, como a fábrica queria socorrê-la, queria ajudá-la no caso de faltar produtos vindos da matriz ou no caso dos tempos estarem muito longos e a necessidade do mercado local acontecer antes da chegada dos produtos. Então ela tinha uma fonte primária vinda da Europa e uma fonte alternativa aqui na América Latina, no caso a Argentina, que é muito próximo, é muito rápido para ajudar a socorrer no caso de desabastecimento. Um outro aspecto muito importante, aspecto estratégico, a gente não deve esquecer nunca, é a nossa concorrência. E o que acontece quando você define uma unidade operacional no seu combate à concorrência? Primeiro, você precisa partir de uma base de igualdade de condições, jamais partir atrás. Por quê? Porque senão você nunca vai conseguir competir de igual para igual com o seu concorrente. Você vai sair em desvantagem e vai ter dificuldades para se estabelecer no mercado. No caso da nossa empresa, ela tinha vários clientes, tanto nacionais quanto internacionais, já com base instalada. Então, ela estava buscando o quê? Rapidamente construir a sua unidade para se igualar, estar em condições iguais de competir no mercado, porque ela vinha perdendo espaço e ela queria crescer. Vamos lembrar do seu plano estratégico, ela queria crescer junto com o segmento, que cresce muito no Brasil. No caso da nossa empresa, como ela tinha muitos produtos importados e enquanto ela não construía a fábrica, o que ela tinha que brigar com os concorrentes? Para ter tempos menores, para reduzir o processo burocrático e diminuir o tempo de transporte. Então o que ela fez? Como não tinha condições financeiras de trazer tudo pelo transporte aéreo, que é o mais rápido, porém ele é muito caro, ela optou pelo transporte marítimo, tanto da Europa quanto da Argentina, que eram as fontes de abastecimento. Só que ela tomou o cuidado de embarcar esses produtos a partir de portos que tivessem muito movimento, portos que tivessem fluxos contínuos para o Brasil. Por quê? Para tentar diminuir esses tempos que a gente já vem comentando. Então, portos muito movimentados, a chance de ter mais navios era grande e o produto poderia chegar rapidamente. E ela deixou o transporte aéreo, que é o transporte mais rápido e mais caro, para situações de emergência, para atendimentos de casos de risco ou em casos de estouro de vendas. Vendeu muito, precisa de uma reposição rápida porque ainda continua vendendo. Então, usa-se o transporte aéreo porque ele afeta sobremaneira as margens de lucro, porém, ele vale a pena quando você tem já uma venda garantida. Então, o aéreo ficou como alternativa, porém, a alternativa deveria continuar rendendo lucros para a empresa. Não podia ser uma alternativa que causasse algum tipo de prejuízo financeiro. Um outro aspecto estratégico importante é o que contempla a legislação fiscal e tributária. Esse assunto no Brasil ele é bastante complexo. Por quê? Porque nós temos uma legislação muito complicada em função da nossa estrutura. Nós temos estrutura federal, estrutura estadual e estrutura municipal. E em todas essas instâncias você tem legislações específicas. Então, como entendê-las, primeiro, para se adequar. E segundo, como entendê-las para tirar algum proveito, tirar alguma vantagem financeira, buscar algum incentivo nessa estruturação toda. O caso da nossa empresa, o que foi feito? Ela fez uma negociação com a prefeitura, na qual ela iria instalar a sua fábrica para obter incentivos do município, como isenção de impostos ou o alongamento do prazo para pagamento desses impostos. E por que a prefeitura concedeu isso? Aonde a prefeitura entendeu que isso era uma boa alternativa? Primeiro, a empresa ia gerar novos postos de trabalho naquela região, ou seja, eu estaria promovendo melhorias na economia local. Por quê? Eu colocaria mais dinheiro em circulação, eu colocaria os negócios que cercam aquela fábrica para funcionar. Então, prestação de serviços, comércio, restaurantes, hotéis, tudo isso começa a se movimentar em função da melhoria que aquela fábrica vai trazer para aquela comunidade. Seja para quem vai trabalhar diretamente como empregado, como funcionário, seja para alguém que vai prestar serviço para aquela empresa ou para os seus funcionários. Porém, esses acordos com órgãos governamentais, eles devem ser sempre pensados em função de que os governos mudam, as pessoas mudam. Então, os convênios têm que ser assinados com base no longo prazo. Eu não posso fazer um convênio que dure apenas e tão somente naquela gestão daquela prefeitura ou daquele governo de estado ou daquele governo federal. Eu tenho que pensar nisso sempre com uma perspectiva de longo prazo. Vamos lembrar, eu não consigo pôr a minha fábrica em cima de rodas e transportá-las a um outro município.
partir do momento que eu instalei ela ali, né, ou uma unidade de prestação de serviço ou uma fábrica, eu não consigo mudá-la tão facilmente. Então os convênios, eles têm que ter essa perspectiva de longevidade, eles não podem se encerrar no curto prazo. Mais um aspecto estratégico importante, a questão meio ambiente e comunidade, que está cada vez mais em moda. E por que está em moda? Porque ele é muito importante. Questão da sustentabilidade. A empresa precisa estar preocupada com o impacto que ela vai causar naquela determinada região onde ela vai se instalar. Porque senão, daqui a pouco, aquela região pode estar deteriorada, prejudicando a imagem da empresa e muitas vezes a qualidade dos seus produtos. E o que fez a nossa empresa? Ela fez uma série de iniciativas muito interessantes nesse sentido. Uma delas, tratamento de efluentes. O que são efluentes? É tudo aquilo que sai do processo produtivo. Resíduos químicos, a água que você usa para produzir os seus produtos ou para lavar os seus equipamentos. Então, isso são efluentes. O que se faz? Se trata isso de uma maneira adequada e quando você devolve essa água para o meio ambiente, para as redes de esgoto ou para um córrego ou para uma nascente, ela volta com a pureza com a qual ela entrou dentro do seu processo produtivo. Além disso, a empresa também incentivou programas de coleta seletiva de lixo. Para que isso? Imagine uma fábrica, ela gera uma série de materiais descartáveis. Se você cria a cultura nos seus funcionários de fazer esse tipo de coisa dentro da fábrica, eles vão levar inclusive isso para a sua vida pessoal, o que é bom para todo mundo, porque você acaba tirando aquele lixo e não devolvendo ele de qualquer forma para o meio ambiente. Uma outra iniciativa, projetos de reciclagem, coisas que são usadas na fábrica, embalagens plásticas, caixas de papelão, tem uma série de coisas ali que podem ser recicladas e virar outros objetos, em benefício da própria comunidade ou em benefício financeiro dos funcionários que podem usar isso para programas de incentivos de treinamento, para eventuais confraternizações, para compra de material, uniformes, material de trabalho. Então, projetos de reciclagem também são muito interessantes. E por último, a empresa decidiu instalar um consultório médico dentro da sua unidade. E que benefício isso teve? Um funcionário está se sentindo indisposto, não está muito bem, o que ele faz? Ele procura esse posto médico, ele não precisa se ausentar e ir até uma unidade médica da cidade, ele não vai perder tempo. Então, para ele é bom, porque rapidamente ele vai descobrir o problema que ele tem, e para a empresa vai ser ótimo, porque aquele funcionário vai ficar pouco tempo afastado das suas atividades. Além disso, esse consultório médico também fazia trabalhos preventivos, orientação em relação à alimentação, cuidados que a pessoa deveria ter com a sua higiene, da sua família. Então, era um trabalho bastante interessante, com reflexos em toda a comunidade e não só na comunidade dos trabalhadores. Vamos falar agora sobre localização de unidades fabris. Quais são os principais aspectos para você instalar a sua fábrica? O primeiro deles, abastecimento de insumos produtivos. Vamos pensar numa empresa que fabrique sabões e sabonetes. O que acontece com essa empresa? Qual é o principal insumo? É o sebo bovino que vai dentro daqueles produtos. Então, aonde esta empresa deveria estar localizada? Deve estar localizada onde você tem uma grande concentração de gado. Quais são essas regiões no Brasil? Estado de São Paulo, interior do estado, também o interior do Rio Grande do Sul e a região centro-oeste. Então, se alguém tem esse tipo de fábrica para montar, tem que ir para essas indústrias. Já uma indústria que trabalhe com derivados de petróleo, aonde ela deveria estar se localizando? Próximo às refinarias. Então, hoje você tem uma série de empresas químicas que estão localizadas, por exemplo, na região de Cubatão ou na região de Paulínia, próximas a duas grandes refinarias de petróleo. Outro tipo de empresa, uma empresa que trabalhe com produtos à base de tomate, vamos supor. Então, essa empresa ela faz o quê? Ela tem que estar próximo às plantações de tomate. Por quê? Porque esse tomate, assim que ele é recolhido lá da lavoura, ele tem que rapidamente chegar ao processo produtivo, porque senão ele vai estar se deteriorando. Então, muito importante você localizar a fábrica próxima às áreas de plantio. Um outro aspecto são os processos de fabricação. Vamos imaginar aí uma fábrica de bebidas. Bebida depende muito de água, então eu preciso estar próximo a fontes de água, a regiões que tenham abundância de água. Então, o que acontece hoje no Brasil?
Muitas das empresas de refrigerantes, ou de cervejas, ou de suco, elas estão espalhadas por todo o Brasil. Por quê? Para não consumir toda a água de uma determinada localidade. Então elas consomem isso de maneira espalhada, além de estar próximas do ponto de consumo. Então esse tipo de indústria vai normalmente se espalhar por todo o território nacional. Já uma indústria salineira, que viva da extração do sal, aonde ela encontra isso? Na água do mar. Ela extrai a água do mar, processa, tira o sal e aí monta o seu produto. Então ela tem que estar localizada em regiões litorâneas. Um outro aspecto importante, estar próxima dos mercados consumidores. Não adianta você ir para longe do seu consumidor. Então, vamos pegar o exemplo da nossa empresa. Ela ficou numa região onde ela tinha 70% da sua base de consumo. O que acontece? Ela está próxima a 70%, ela chega rapidamente aos clientes e com custos adequados. O custo não vai ser proibitivo, ela vai conseguir competir em igualdade de condições. Um outro aspecto é a apropriação de incentivos fiscais. Ou seja, eu já conheço alguns incentivos fiscais e eu vou instalar a minha unidade operacional onde exista esse incentivo fiscal. Um grande exemplo que nós temos aí é a Zona Franca de Manaus, onde as empresas, por exemplo, de eletroeletrônicos se instalaram porque tem incentivos para isso. Foi uma grande proposta do governo federal para desenvolver uma região e também ela ajudou o desenvolvimento desse tipo de indústria, que a partir desses incentivos conseguiram levar seus produtos com menor valor, os produtos mais baratos ao seu consumidor. Outro aspecto, a dependência de mão de obra. Vamos imaginar a Embraer. A Embraer é uma empresa que trabalha com alta tecnologia, produz aviões, aeronaves. A Embraer se instalou na região de São José dos Campos porque você tem o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA. O fato de encontrar profissionais qualificados e bem preparados nesse instituto faz com que a Embraer possa competir em igualdade de condições no mercado altamente exigente, no mercado globalizado. Do outro lado, nós temos segmentos que não necessitam de uma mão de obra tão especializada como o automotivo. E o que as empresas estão fazendo? Elas estão deixando a região da Grande São Paulo para buscar outras regiões do país. Em busca do quê? Em busca de salários menores para competir principalmente com produtos vindos da Índia e China, onde a mão de obra é bastante mais baixa que no Brasil. Um outro aspecto é o da postergação na montagem do produto final. Qual é o grande exemplo disso? É a Dell Computadores, que faz o quê? Produz os seus componentes em fábricas espalhadas pelo mundo e monta os computadores próximos ao centro de consumo. Quais os benefícios que ela tem com isso? Ela consegue escala e volume para ter preços baixos, custos competitivos nas fábricas que produzem os componentes e agilidade e rapidez na montagem dos computadores próximos ao centro de consumo. Vamos falar agora sobre a localização de centros de distribuição. No caso da nossa empresa, ela decidiu fazer o quê? Instalar o centro de distribuição dentro da própria fábrica. Por que isso? Porque no início ela buscava facilitar a integração entre os processos operacionais. Uma nova fábrica começando, um atendimento aos clientes que precisava desse sincronismo, dessa sintonia entre as operações. Então ela decidiu colocar o centro de distribuição dentro da fábrica. Porém, já pensando no futuro em levar isso para uma área externa, no caso de aumento das suas atividades operacionais. Um outro aspecto importante, regiões de consumo. No momento de instalação da fábrica, a nossa empresa resolveu colocar o CD junto à fábrica porque mais de 70% do faturamento da empresa era para as regiões sudeste e sul do Brasil, portanto próximas à fábrica. Porém, ela já previu que num aumento das operações, ela estaria se deslocando, que foi o que acabou acontecendo. A empresa cresceu, ela deixou aquele centro de distribuição que ficava dentro da fábrica para armazenar insumos produtivos e passou a operar em um operador logístico a 30 quilômetros aproximadamente da sua fábrica. Ou seja, ela flexibilizou seu modelo atendendo ao seu crescimento. Disponibilidade de transportes. No caso da empresa, o que ela fez? Ela se posicionou numa região com abundância de transportes rodoviários. Porém, com o seu crescimento, ela teve que montar uma outra operação na região central do Brasil, na região de Goiânia, no estado de Goiás.
O que aconteceu ali? Ali a oferta de transportes rodoviários não é tão grande. Porém, nessa região você consegue trabalhar também com o transporte ferroviário, que é uma alternativa interessante. Como a gente pode observar, dependendo da região que você instalar seu centro de distribuição, você vai ter que lidar com alternativas de modais de transporte diferentes, o que acaba sendo um desafio dentro da proposta de montagem. Um outro aspecto interessante, características físicas dos produtos comercializados. No caso da nossa empresa, era muito simples isso, porque você não tinha nenhum produto que demandava refrigeração ou uma armazenagem, um manuseio, um transporte especial. Então foi tranquilo montar a unidade operacional. Mas se você tiver uma empresa com produtos refrigerados, você provavelmente vai ter que montar várias unidades operacionais, ainda mais num país do tamanho do Brasil. Por quê? Para não ficar fazendo transporte a longa distâncias com carga refrigerada, que tem custo alto e o risco de deterioração muito grande. Para ilustrar esse tópico, vamos conhecer o caso da Perdigão, uma empresa que atua nesse segmento e que tem aproximadamente 30 centros de distribuição espalhados pelo Brasil. Produtora reconhecida nacional e internacionalmente por seus produtos refrigerados e congelados, a Perdigão tem, em média, entre 25% e 35% dos mercados em que atua. A empresa possui uma rede de distribuição com 20 centros próprios e 10 terceirizados. A participação de mercado da Perdigão está diretamente relacionada à sua capacidade de distribuição. Dessa forma, o primeiro passo utilizado pela empresa foi o de identificar as principais regiões onde a rede de distribuição era menos eficaz que a de seu principal concorrente. Como vocês puderam observar, a empresa optou por ter um grande número de centros de distribuição para poder competir bem no mercado nacional e atender os seus clientes. Um aspecto importante é o da sazonalidade. E o que é isso? Imagine uma empresa que produza material escolar. O material escolar ele tem um consumo muito forte entre dezembro de um ano até fevereiro, março do ano seguinte, quando se dá o início do volta às aulas. O que acontece com essa empresa? Ela é obrigada a produzir ao longo do ano todo, estocar esses produtos que serão vendidos nessa época específica, nesses 3 ou 4 meses, para poder atender o mercado. Porque se ela deixar para produzir somente na última hora, ela não vai conseguir atender a forte demanda desse período. Então o que ela faz? Ela produz e armazena isso. Ou numa área adicional que ela alugue de um operador, ou ela pode utilizar uma área ociosa da sua própria fábrica. Quando ela concebe a sua fábrica, ela faz o projeto, ela pode já prever essa área adicional de armazenagem por conta da sazonalidade. Vamos falar agora sobre a integração operacional com fornecedores e clientes. E para isso vamos conhecer 2 exemplos de integração de indústrias com seus fornecedores e clientes. O primeiro fala sobre integração vertical entre indústria e fornecedor. Uma conhecida indústria de shampoos e condicionadores de cabelo levou para dentro da sua fábrica, da sua unidade produtiva, o seu fornecedor de frascos. E que benefícios apareceram, que benefícios aconteceram para ambas as partes nesse processo? Que benefícios as empresas tiveram com esta mudança? Pelo lado do fornecedor, ele deixou de utilizar um galpão próprio e passou a utilizar o espaço oferecido pelo cliente. Além disso, deixou de gerenciar o transporte de frascos entre sua fábrica e a do fornecedor. Por último, passou a conhecer com mais detalhes os eventuais problemas operacionais do fornecedor. E pelo lado da indústria, passou a receber frascos no momento de utilizá-los sem a necessidade de espaço para armazenagem. Reduziu o fluxo de veículos na área do recebimento. Passou a identificar eventuais problemas de qualidade dos frascos a tempo de corrigir as falhas junto ao fornecedor, sem interrupção nas linhas de produção. Outro tipo de integração é a produção de marcas próprias para as redes de varejo. Uma empresa nacional de alimentos produz produtos enlatados, alimentos enlatados para as grandes redes de varejo. Qual é o benefício desse tipo de ação, dado que os produtos saem da linha de produção e vão direto para as lojas, para os armazéns dos clientes? Para o fornecedor, maior ocupação das suas linhas de produção. Produção não necessita de área de armazenagem pela entrega direta ao cliente.
prioridade no recebimento pelo cliente por se tratar de itens exclusivos. Já pelo lado do cliente, os produtos são customizados à sua necessidade, a garantia de entrega pela não comercialização com outros clientes e, por fim, a negociação comercial favorável pela ocupação da capacidade ociosa do fornecedor. Todos esses projetos de integração entre empresas são muito interessantes porque todas elas ganham, todas elas tiveram uma série de benefícios, tanto de área quanto benefícios de tempo, benefícios de agilidade. Enfim, desenvolver projetos de localização de unidades operacionais é bastante complexo, ele exige não só que as empresas conheçam do seu negócio, mas elas precisam conhecer toda a cadeia, todo o processo, elas precisam saber desde as fontes de suprimento até os hábitos dos seus consumidores. Portanto, as pessoas que estão envolvidas nesse tipo de projeto não precisam ter apenas, tão somente, conhecimentos de gerenciamento de projeto, mas sim conhecimentos profundos de negócio e de todas as suas interações. A nossa dica de estudo de hoje é o livro Administração de Produção e Operações, dos irmãos Henrique e Carlos Correia, publicado pela editora Atlas, que irá, com certeza, trazer novos conhecimentos sobre o tema a vocês. Bom estudo!